Olá, meus queridos amigos, muito boa noite. Muito boa noite, gente, muito boa noite para todos vocês. Começando com muito carinho, mais uma pílula inspiradora do bem noturna, sempre baseado, claro, no nosso amado evangelho, sempre o nosso desejo de luz, de paz para toda a sua vida, tá bom? Gente, lembrando, tá? Esse mês de setembro nós comemoramos, não sei se a expressão certa é comemorar, mas o Setembro Amarelo. Que é um mês dedicado à prevenção ao suicídio, em que se fala muito sobre esse assunto de maneira aberta e clara, exatamente mostrando para a sociedade que nós podemos e devemos abraçar todo mundo, né, que está passando por dificuldades mentais, emocionais, e que, sem dúvida alguma, nós somos muito mais fortes juntos e unidos, né? Então, a partir de agora, a gente vai colocar o nosso link do acolhimento fraterno disponível para vocês aqui no banner. Se você estiver triste, está depressivo, está precisando de ajuda, quer conversar com alguém da equipe, clica no link do banner no acolhimento fraterno. Sempre vai ter alguém lá no grupo para poder te acolher e te ajudar de alguma forma, tá bom? Vamos juntos, gente, superar o suicídio e entender que Deus nos deu o presente da vida com grande propósito e que o dia de amanhã, sem dúvida alguma, vai trazer as respostas que hoje você ainda não encontrou, tá bom? Vamos seguindo? Bem, hoje eu queria responder a pergunta de uma ouvinte nossa, que me fez refletir muito, porque o caso que ela narra é muito comum em diversas famílias. Ela entrou, você já sabe, né, no site institutonamastê.com.br e mandou a pergunta pra gente. Falou assim: Ricardo, meu pai faleceu há alguns anos, a família era toda unida. Infelizmente, depois que ele faleceu, todo mundo se dispersou. A minha mãe fica muito triste, né? Nós não conseguimos mais ser como era antes. Como lidar com tudo isso? Ah, gente, na hora que eu li essa pergunta, eu me lembrei de alguns casos que eu acompanhei de pessoas relativamente próximas, famílias, na verdade, né, que passaram exatamente por essa situação. Porque, vamos lá, o que acontece? Cada família, principalmente quando ela é grande, ela tem a sua referência, né, o seu rochedo, como a gente fala, né, a sua ponta de referência, que pode ser o pai ou pode ser a mãe. Ou muitas vezes, curiosamente, não é nem o pai e a mãe. Às vezes é um irmão que se destaca, cresce, tem essa posição de pai e mãe, né? E acaba se tornando a referência da família. Mas o fato é que quando as pessoas têm uma referência, um grande porquê de se reunir ao redor, então é comum, mesmo que a família seja grande, né? Cada um tem a sua vida, em datas comemorativas ou momentos especiais, a família se reúne. Vocês que têm família grande sabem do que eu estou falando. Mesmo família pequena, né? 3, 4 pessoas. Às vezes você tem um irmão que está em tal lugar, você fala, no Natal vamos encontrar. Não é assim? Às vezes você fala, vou visitar meu irmão em tal lugar. E aí, no Natal, no Ano Novo, no aniversário de alguém, alguma data importante, a gente costuma se encontrar. Aí o problema está aí. Quando essa pessoa, essa referência, no caso da nossa ouvinte foi o pai dela, desencarna, quando as pessoas se reúnem ao redor das outras por causa de uma única pessoa, é o que normalmente acontece. O que isso mostra? Isso mostra que a gente faz as coisas certas pelos motivos errados. Então, cada um de vocês, e eu também, lógico, temos que refletir sobre o que nos leva a fazer aquilo que a gente faz. Porque, por exemplo, eu quando vou visitar minha família, eu não vou visitar minha família por causa de uma pessoa. Eu vou visitar minha família porque eu amo a minha família. Vou te dar um exemplo. Minha família é de Pernambuco, eu moro em Minas Gerais. Há anos, minha família sempre foi, meu pai trabalhou em uma construtora, a gente vivia viajando e tal, então eu vivi fisicamente longe da minha família de origem, que eu sempre amei e amo até hoje. E eles foram desencarnando. E quando eu era criança e adolescente, sempre que possível, a gente ia até Pernambuco, voltava, visitava as minhas avós, e era aquela festa, aí tinha tios, tinha amigos, e o tempo foi passando, minhas avós desencarnaram. Eu não deixei de ir, porque eu tenho minha tia, eu tenho minha outra tia, aí eu tive um tio agora, recentemente, que desencarnou. Eu não deixei de visitar minhas outras 2 tias. E se, naturalmente, porque isso faz parte da vida, uma delas desencarnar, eu vou lá visitar se eu estiver aqui na Terra e assim por diante. Então, gente, quando você se une com a sua família, a gente tem que se unir com a família pelo sentimento da família e até pelo dever da gente estar presente. E, de preferência, lógico, fazer isso com amor e com carinho, né? Porque se você faz só por causa de uma pessoa, por mais importante que ela seja, quando ela se vai, acontece exatamente isso. E as pessoas se esquecem que a família é o ponto de referência espiritual de todos nós. Do ponto de vista reencarnatório, a gente reencarna numa família porque aqueles espíritos que estão ali reunidos são co-irmãos espirituais de evolução. Então, se você se afasta daquelas pessoas que você deveria aprender a amar, literalmente você está deixando de aproveitar a sua existência do jeito certo. Então, respondendo para você, nosso ouvinte, o que você pode fazer? Ame.
que é o seu papel. Você não está no lugar dos seus irmãos. E eu entendo o sofrimento da sua mãe, claro, né? Que talvez não tenha essa força que seu pai tinha de agregar todo mundo. Mas uma sugestão que eu faria, tenta criar situações novas, sabe? Liga para seus irmãos, fala com o pessoal, gente, olha, vai ter o aniversário da mamãe, vai ter o Natal, faz uma forcinha para vir, sabe? Faz um processo voluntário. Mesmo que nem todo mundo venha, um ou dois que, né, consiga se organizar e apareça, já vai pelo menos retroalimentar o coração da sua mãe, e eu acho que você também vai ficar em paz por você ter feito algo objetivo, né? Para ajudar a unir a sua família. E claro, deu exemplo, né, de você estar sempre perto, independente do que acontecer. E se quando isso acontecer, sua mãe desencarnar primeiro do que você continue com esse movimento, você que tem essa consciência de estar juntando a família, porque se a família não quiser, aí é uma escolha deles, mas você vai estar sempre em paz com a sua consciência de que você fez a coisa certa pelos motivos certos, e não simplesmente por causa de uma única pessoa. Não é isso? Gente, beijo grande para todos vocês. Olha, novidades, hein? Muito especiais. Primeiro, lembra, Setembro Amarelo, então tá precisando desabafar, o link tá no banner da pílula. Vamos juntos, pelo amor de Deus. Fazer besteira não, de jeito nenhum. Se essa pílula chegou até você, é porque você tá pronto para poder despertar e superar os seus problemas. Estamos juntos aqui. E segundo ponto, aguardem, nossa jornada internacional tá chegando. Daqui a menos de um mês eu vou estar nos Estados Unidos e na Europa. Nós vamos a Orlando, Lisboa e algumas cidades da Espanha. Nós vamos ter tratamento espiritual, vamos ter cursos, eu vou participar de um congresso internacional de espiritualidade e consciência, né, junto com amigos queridos. Então, assim, vai ser um evento maravilhoso, tá? A gente está só organizando os detalhes finais aqui de datas, inscrições, o que a gente vai poder compartilhar com vocês para que vocês possam se organizar e estar conosco. Sei que tem muita gente na Europa, né, que entrou em contato com a equipe, querendo saber quando que nós vamos. Então vai ser agora no início de outubro, entre o dia 4 e o dia 20 de outubro. Nós vamos estar nos Estados Unidos no início do mês e do miolinho ali, no dia 12, 13 para frente, na Europa. Mas já, nas próximas pílulas eu dou mais detalhes, combinado? Um beijo grande, fiquem com Deus e obrigado a você que compartilha as pílulas inspiradoras do bem. E até breve, até muito, meus amigos, muito breve.